Então, primeira coisa que eu queria te perguntar, para você se apresentar, dizendo seu nome, sua data de nascimento, seu local de nascimento. Tá. Meu nome é Grécia. Grécia, as pessoas me conhecem como Grécia Valente. Eu tenho 40 anos, sou nascida, criada na Rocinha. Vivo até hoje lá. Por que as pessoas chamam você de Grécia Valente? Na verdade, eu tenho um nome maior, mas eu já uso esse sobrenome desde de Orkut. Então, na verdade, eu continuei. E mesmo eu sendo só Grécia, dificilmente ter uma outra Grécia assim que faz as mesmas coisas que eu, acabou porque eu também trabalho com festa. Então, as pessoas já me conhecem devido a isso. Entendi. Você apresentou aí o local que você mora, que é a Rocinha, e aí eu queria te perguntar, se você pudesse descrever, assim, como que você entende essa sua história com a Rocinha? Como que você consegue descrever para a gente a sua história com a Rocinha? Assim, desde nova, eu sempre tive um tipo de participação, não necessariamente de um modo de solidariedade, mas eu sempre procurei estar dentro, ter informações, até mesmo porque eu sempre trabalhei fora. Então, assim, à medida que você trabalha e as pessoas automaticamente, quando perguntam onde você mora e você fala, é uma forma de você poder falar bem do lugar que você mora, independente dele estar em momentos de guerra ou não, e de você também ter uma referência, que independente de ser favela, você tem uma referência de onde você mora, né? Deu uma travada aqui, você está me ouvindo? Eu vou tentar trocar aqui de conexão para ver se a minha melhora. Peraí, só um minutinho. Mas eu te ouvi. Tô ouvindo. Eu te ouvi bem a resposta primeiro, só deu uma travadinha agora que eu vou tentar trocar minha internet para ver se melhora. Pronto. Quando eu te pergunto para você descrever um pouquinho a história com a Rocinha, eu queria te perguntar assim, um pouquinho da sua infância, como é que você nasceu aqui, como é que você chegou, como é que era um pouco da sua infância aqui na Rocinha, essa história mesmo assim, familiar. No caso, o meu pai, né, veio para a Rocinha, minha mãe já morava aqui, e meu pai, no caso, era um policial militar, e ele sempre trabalhou ali na Rua 2, naquele postinho da Rua 2. Da Rua 2, ele passou a trabalhar na Rua 3, e desde dali, a minha família já é oriunda da Rocinha. Então, assim, eu sempre morei na parte baixa, que foi ali próximo da Via Ápia, mas eu nunca deixei de estar nas outras partes da comunidade. Automaticamente, à medida que você vai crescendo, você conhece outros moradores. Então, automaticamente, você fica conhecendo outras áreas. Foi a partir daí que eu tomei o conhecimento de que tinham umas áreas da Rocinha mais necessitadas do que outras. Então, à medida na medida do possível, eu acho que nem somente comigo. A maioria das pessoas que moram na área baixa, que é assim que a gente chama, né? Que é ali entre a Viap e as travessas, quando a gente sabe da necessidade de uma pessoa que mora numa área mais difícil, ou numa área que não chega água tão fácil, que não tem um saneamento básico tanto quanto a área de baixo, a gente tendo esse conhecimento, quando tem um tipo de ajuda ou um tipo de socorro, a gente acaba se juntando a outras pessoas para ajudar a essas. Então, a partir dos meus 14, 15 anos, foi que eu comecei a ir para essas outras áreas e conhecer. Então, assim, nos meus 20 e poucos anos, eu comecei a trabalhar com áreas assim, não necessariamente direto, mas, por exemplo, eu comecei no Acadêmicos da Rocinha a trabalhar com essa parte solidária, e aí do Acadêmicos foi crescendo, foi aí que eu comecei a me interessar em ajudar as pessoas
E nesse momento de pandemia, os lugares que eu já fazia parte resolveram se juntar para fazer projetos, né, solidários. Então, eu me juntei a esses locais. Entendi. Muito interessante, Grécia. Grécia, você lembra um pouco, você, enquanto infância, que tipo de brincadeira que você tinha aqui na Rocinha, que você brincava com seus amigos? Porque mesmo em travessas, hoje, por exemplo, não só na Rocinha, mas se você vai em qualquer outra comunidade, pessoas que têm mais ou menos a minha idade, né, 30, 40, vêm onde morava, tipo, não tinha tanto poste, não tinha tantas grades, não tinham tantas motos. Então, assim, a rua que eu morava, ela era praticamente aberta. Então, a gente brincava de pique-esconde, a gente brincava de piquetá, o pique-lata, que é o tradicional foguinho, que você põe uma lata de cada lado. Isso tudo se brincava nas travessas. Hoje em dia é uma coisa que você não vê mais no natural das crianças. Na verdade, muitas crianças nem sabem que brincadeiras são essas. E quando você convida, a maioria das crianças hoje sabe o que é videogame, né? Esses aparelhos mais eletrônicos. Dificilmente uma criança sabe das brincadeiras que a gente tinha antigamente, até porque as ruas diminuíram muitos espaços. Verdade, diminuíram mesmo. Cada vez mais diminui, né, Grécia? Grécia, eu queria entender com você, assim, você contasse para a gente um pouquinho, com o que você trabalha, ou você já trabalhou assim ao longo da sua vida? Assim, desde os meus 18, eu trabalho com festa, mas nunca foi, assim, no início esse não era o meu trabalho fixo. Eu trabalhava fazendo festa, que era um valor que agregava, que como eu era, a princípio, adolescente, né? No caso, eu trabalhava em banco, como menor aprendiz já trabalhei. Aos meus 22 anos que eu me profissionalizei. Então, eu peguei, abri um MEI, e a partir desse momento eu comecei a trabalhar com festas como profissão. E aí, no caso, esse se tornou o meu ganha-pão desde então. Aí eu abri espaço para o MEI justo para poder ir para o asfalto, que no caso é o diferencial de muitas pessoas que hoje morador de comunidade tem uma vontade de aprimorar o seu negócio, mas por medo não tem o MEI e acaba perdendo oportunidades do asfalto por não ter, por exemplo, uma nota fiscal. Aí, desde então, eu trabalho com festas. E nesse contexto de pandemia, Grécia, quais ações você, o grupo que você atua, você pode apresentar um pouquinho para a gente, quais ações vocês desenvolveram? No caso, hoje, eu trabalho, hoje que eu digo, há um ano, né? Eu faço parte de 3 projetos na Rocinha. Um dos projetos, no caso, que é o Ai Que Vergonha, é um bloco que eu já faço parte há muitos anos, é um bloco de carnaval, que nesse momento de pandemia recebe a ajuda de ritmistas. Então, no caso, desde março do ano passado, essa ajuda financeira nós temos revertido em cestas básicas ou em proteína e é dado mensalmente. Esse nós não paramos. Tem um outro projeto que nasceu no meado da pandemia, que é o Missão Rocinha, que, na verdade, ele é um braço do G10 Favelas. Hoje nós estamos localizados no Rio de Janeiro como uma das bases, mas o Missão Rocinha ele tem distribuição de cestas básicas, já teve de cartões, automaticamente ele é um mix, mas ele não entrega mensalmente as coisas. E, no caso, o outro é a Casa de Cultura, que eu faço parte há menos tempo, que ela reabriu há pouco tempo agora na pandemia por um projeto, que foi o Projeto A Rocinha. Então, depois disso, eu me tornei um braço, né, no caso, da Casa de Cultura, e eu ajudo de umas formas. Tipo, quando tem o projeto, a gente se empenha em fazer, se tiver que fazer pesquisa de rua, a gente faz. E quando tem distribuição de alguma coisa, ou haviam, né, reuniões, porque no caso tiveram de falar por causa da pandemia, tudo isso era feito lá. Essa casa fica na Rua 1. Muita iniciativa, hein?
E deixa eu te perguntar aqui, vamos lá. Como é que você chegou em alguma ideia dessa? Ou você foi convidada? Como é que você chegou você estava lá desde a pandemia, é um momento muito difícil até para a área que você atua, que é uma área de eventos. Assim, como é que você teve a ideia de criar ou de participar de alguma iniciativa dessa? E como é que você tem feito para realizar, para poder participar, para conseguir recursos, para conseguir entregar as coisas? Como é que tem feito? Conta um pouquinho para a gente. O Missão Rocinha, como eu falei, não é uma coisa pontual. É à medida que nós recebemos as doações. Então, isso tudo é acordado porque o Missão Rocinha tem mais voluntários, digamos assim. O Ai Que Vergonha são menos pessoas, mas é algo mensal. Então, normalmente, como eu, outras pessoas também trabalham. Então, a gente se programa para fazer no domingo do mês. E a Casa de Cultura é a mesma coisa. A gente conversa mais por WhatsApp. Quando tem alguma reunião, a gente faz online e a gente consegue tirar as dúvidas. Assim, eu consigo conciliar, basicamente, porque mesmo as minhas festas sendo fim de semana ou no meio da semana, eu consigo conciliar com meus outros trabalhos, entendeu? Assim, eles nunca me abstiveram de, você não pode fazer isso ou tem que ser um horário. Normalmente é um acordo que nós fazemos e quando não dá para mim, dá para o outro, e assim a gente começa trabalhando. E tem dado certo. Assim, a gente só tem hoje, né? A diferença é que acaba que uma pessoa que você doa, ela acaba sendo sua amiga, te vê na rua. Então, às vezes, a gente não tem nem a cesta ou não tem alguma coisa, mas aquela pessoa consegue seu WhatsApp. Então, a gente sofre muito, às vezes, com a pessoa que te pede uma ajuda mensal e você não tem para dar. Esse hoje, eu acho que é o meu maior obstáculo, justo por ser uma pessoa pública. Então, a pessoa, mesmo que eu não tenha dado, ela consegue meu WhatsApp, por exemplo, no Facebook. Então, aí ela acaba, oi, eu peguei o seu número, tem como você me ajudar? Então, assim, hoje eu até postei sobre isso na minha rede social, que você acaba tendo que fazer um rodízio para poder atender todo mundo e ninguém ficar sem no momento, né? E o que você acha que seria preciso para melhorar essas ações que você participa? Assim, não melhorar, porque na verdade o que falta realmente é o insumo, é a doação. Porque assim, eu acredito que não só eu, mas outros grupos que tem na Rocinha acaba registrando e cadastrando muitas pessoas, porque é naquele momento que você tem muita coisa para dar. Aí, quando as doações diminuem, aí automaticamente você tem que ver aquele que mais necessita, aquela mãe que é mãe solo, ou aquele pai que cria o filho sozinho. Então, você tem que... O idoso, que às vezes é acamado. Então, você tem que pegar essa junção e ver, assim, quem eu dou primeiro, né? E quando você tem para todo mundo, porque quando você não tem, você tem que fazer aquela mágica para poder surgir. Hoje eu acredito que seja realmente a doação, o insumo do profissional, que no caso tem grandes empresas, e eu acho que a grande deficiência é que o profissional, hoje eu digo no meu modo geral, né? O profissional de grandes empresas, ele até doa para você, mas a partir do momento que você já tem um patamar de conhecimento. Quando você é uma ONG, ou você, como o Ai Que Vergonha, por exemplo, é um bloco que se tornou um voluntário de doação, acaba sendo mais difícil. Porque quando você vai pedir, a pessoa fala assim, mas eu ainda tenho que conhecer o seu trabalho. É diferente de pessoas que sempre fizeram isso, já nasceram como ONGs doadoras. Então, aí é que eu acho que esse é o problema das grandes empresas que não dão essa oportunidade, mesmo que você seja pequeno. Porque grandes empresas normalmente doam, tipo, 10 mil, né, unidades. Às vezes você só pede 1.000. Às vezes você só pede até 100. Só para você, eu não quero só aquela ajuda ali para aquele pessoalzinho, e você não consegue. Então, eu acho que essa acaba sendo a maior deficiência, no geral. Essa sua participação
nessas ações voluntárias e solidárias em 3 grupos, modificou de alguma forma, apesar de você já ter uma experiência social na Rocinha, mas nesse contexto de pandemia, você tendo que ajudar, tendo que fazer essa questão que você está falando aí de esse rodízio para atender as pessoas, o que você acha que modificou assim, na sua visão de mundo, sua visão de Rocinha? Então, assim, no geral, antigamente eu ajudava, mas era uma forma mais... não era tão direta. Hoje, por exemplo, a pessoa, por ela me conhecer, vamos supor, no início ela pedia uma cesta básica. Hoje, se ela tem uma dificuldade em casa, seja com outra coisa, por exemplo, ela sofreu um acidente, ou ela precisa ir numa UPA da vida, ela me liga. Então, eu sinto que hoje, pós-pandemia, as pessoas, não só eu, mas as pessoas agregam aquela pessoa que é de um coletivo, não como um amigo, mas quase isso, um da família, a ponto de te ligar para falar: poxa, eu não estou bem, você tem alguma ajuda? Por exemplo, devido a esse momento da pandemia, uma amiga minha falou o que a Rocinha estava precisando. Eu falei, e ela é psicóloga. Aí eu falei: Fátima, precisa de psicólogo. Então, assim, hoje eu consegui uma sala junto à associação, peço até obrigado, e essa sala vai funcionar com psicólogos para crianças e para adultos. A gente ainda está vendo uma forma. Mas, assim, acaba porque um morador me pediu e a gente sabe que isso não é natural ter na Rocinha. Então, são coisas que o morador acaba te pedindo, que você tenta ajudar e você se torna benzinho da família quando você consegue. Porque ele já te encontra na rua, já te oferece um café quando você passa na porta dele. Você mesmo na pressa, a pessoa acaba virando, né, um familiar seu, bem dizer. Verdade, verdade. A gente chegou no ponto final da entrevista. Tem alguma coisa que a gente não tenha te perguntado e que você gostaria de deixar relatado? A princípio, o meu principal argumento seria esse, né? No caso, para as grandes empresas olharem como um todo, não só a Rocinha, mas olhar todas as comunidades como um todo, porque na maioria das vezes a gente não tem uma grande ONG, mas a gente tem várias que fazem os serviços e, se juntas, elas vão conseguir alcançar o que uma grande ONG faz. Então, no caso, é mais olhar pelas parcerias, é mais olhar, tipo, o que eu ganho, tem um outro que possa receber também, e assim, automaticamente, 10 virarem uma, né? No caso de ser multi, do que ela ser única. Eu acho que seria só isso mesmo.